Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a cada um de vocês que está participando conosco aqui deste encontro diocesano de formação online. Nesta formação de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como pregar sobre Nossa Senhora no Ministério de Pregação. Eu sou Clóvis, faço parte do Ministério de Pregação do Grupo de Oração Poço de Jacó e também sou fundador da comunidade Nossa Senhora Augusta Rainha dos Anjos. E o tema da nossa formação de hoje é guardar a palavra de Deus como Maria. O objetivo dessa formação é exatamente trazer para vocês elementos como pregador, como é que nós devemos pregar sobre Nossa Senhora no grupo de oração, tá certo? Como é que nós podemos levar a palavra de Deus, apresentar Jesus, a salvação, a partir de Maria, na nossa pregação dentro do grupo de oração. Amém? Nós estamos aí nesse mês de maio, nessa semana nós celebramos a grande festa de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13, e este mês é um mês em que nós nos dedicamos a reservar este período à Nossa Senhora. E é muito comum que se pregue sobre Nossa Senhora nesse mês, mas não só nesse mês, ao longo do ano inteiro. E por que pregar Nossa Senhora no grupo de oração? Por que pregar sobre Jesus e falar de Nossa Senhora e apresentar essa mulher maravilhosa dentro da nossa pregação? Para a gente começar, o tema da nossa formação aqui é guardar a palavra de Deus como Maria. Para a gente começar, eu convido você a pegar agora a sua Bíblia, a sua palavra, e abrir ela em Lucas 2,19. Abri ela em Lucas 2,19. Essa palavra, ela traz pra gente a seguinte citação, Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. Maria, porém, guardava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perdão, palavra da salvação, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, por que pregar sobre Nossa Senhora? A palavra que nós acabamos de ler diz que Maria, tudo que acontecia, todas as palavras que ela ouvia, a palavra dos pastores, a palavra do sacerdote Simeão, da profetisa Ana, todas essas palavras Maria guardava em seu coração. Por quê? Porque Maria é a mulher da palavra. Maria é a mulher querigma, é a mulher que mais seguiu Jesus, é o melhor exemplo de cristã, certo? Ninguém no mundo, nenhuma pessoa, nenhum papa, nenhum santo foi mais cristão e foi mais exemplo de cristão do que Nossa Senhora. Então, nós como cristãos, como pregadores, devemos apresentar Maria como modelo de cristã, como modelo de entrega a Jesus, como modelo de vivência do mistério da salvação. É por isso que a igreja apresenta para a gente, na Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II, ela apresenta um tópico para apresentar para a gente Nossa Senhora dizendo o seguinte, a igreja deve ser como Nossa Senhora. A igreja deve ser como Maria. Então, minha gente, você não prega Maria isolada. Você não pega Jesus coloca de um lado e Maria você coloca de outro lado. E aí vamos pregar Maria e esquecer Jesus. Alguns irmãos de outras denominações, cristãos de outras igrejas, eles acabam pensando que nós fazemos isso. E se você faz, está errado. Por quê? Você não prega Maria separado de Jesus. Você não prega Maria aqui como uma deusa e Jesus aqui como o nosso Deus. Não são duas pessoas separadas. Muito pelo contrário, minha gente. Se você pregar Nossa Senhora, se você olhar para a vida dessa mulher, quem é que você vai ver? Você vai ver Jesus. Não é possível você pregar Maria e não encontrar Jesus na pregação. Assim também, meus irmãos, como não é possível você estudar Jesus, viver Jesus, pregar Jesus e na sua pregação de Jesus você não encontrar Maria. Entenda isso. Não é possível pregar Maria sem pregar Jesus. É impossível. Você não vai conseguir pregar sobre Nossa Senhora separando Nossa Senhora de Jesus.
E assim como você também não vai conseguir pregar Jesus, estudar Jesus, viver Jesus, e quando você estiver pregando Jesus, não encontrar Nossa Senhora. Por quê? Porque eles dois estão ali caminhando junto na nossa pregação. Eles têm o quê? A vida entrelaçada. A vida de Maria, minha gente, é uma vida entrelaçada à vida de Jesus. É uma vida entrelaçada à vida de Jesus. Se você pegar Maria, uma menina que desde pequena ela ia à sinagoga, peregrinava até Jerusalém com sua família, certo? Uma vida inteira de doação a Deus até se encontrar com o anjo. E depois que ela se encontra com o anjo, uma vida inteira de doação a Jesus. Desde a gravidez de Jesus, Jesus criança, ela se doando a Jesus, Jesus grande. E quando Jesus sai em missão, ela o acompanha. E quando Jesus morre, a vida inteira de doação à igreja. Então, a vida de Maria, não há como você olhar para a vida de Maria e não encontrar Jesus. Antes do anjo, uma vida inteira ali, talvez 14, 15 anos dedicados a Deus. Depois do anjo, até a morte e ressurreição de Jesus, uma vida inteira dedicada a Jesus. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, até a sua morte, Maria viveu uma vida inteira dedicada à igreja. Minha gente, não tem como olhar para essa mulher, não tem como pregar essa mulher sem você pregar Jesus, sem você pregar o Pai, sem você pregar o Espírito Santo e a comunidade. Então, essa é a nossa ideia inicial que eu queria trazer para vocês. E então, eu como pregador, como é que eu vou pregar sobre Nossa Senhora no grupo de oração? Eu como pregador, como é que eu prego sobre Nossa Senhora no grupo de oração? Eu como pregador, eu tenho que ter a primeira ideia de que para pregar em grupo de oração, nós pregamos o querigma, o anúncio de um Deus que ama, que é Pai, que nos liberta de todo o pecado, que nos livra de todo o pecado, que nos dá a salvação pela cruz, que se apresenta para a gente para ser o Senhor das nossas vidas, nos envia o Espírito Santo para que nós possamos viver em comunidade. Essa é a ideia de pregar em grupo de oração, minha gente. E você tem que entender isso. O grupo de oração, você do Ministério de Pregação, lá no grupo de oração, você deve pregar sobre isso, sobre este anúncio, esse primeiro anúncio que os apóstolos não cansaram de pregar onde ia. Clóvis, mas eu não devo lá no grupo de oração trazer formações, trazer informações mais aprofundadas na minha pregação. Não, a pregação é momento de pregar sobre querigma, de fazer sempre a pregação do primeiro anúncio, o ministério de formação, o grupo de perseverança, os seminários de aprofundamento. Esses sim servem para que você aprofunde os temas, a teologia, a palavra, o estudo e tudo mais. Mas lá no seu grupo de oração você deve pregar o quê? Você deve pregar o primeiro anúncio, você deve pregar o quê? O querigma. E Nossa Senhora, minha gente, é aquilo que nós chamamos de mulher querigma. Se você olha para Nossa Senhora, você encontra o amor do Pai. Se você olha para Nossa Senhora, você encontra a libertação do pecado. Se você olha para Nossa Senhora, você encontra Jesus como Senhor. Se você olha para Nossa Senhora, você vê a esposa do Espírito Santo. E se você olha para Nossa Senhora, você vê a mulher da comunidade, a mulher da igreja. Então não tem como pregar sobre Nossa Senhora e não pregar o querigma. No seu grupo de oração você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso. Então, como pregar sobre Nossa Senhora no grupo de oração? E aqui eu quero trazer algumas ideias iniciais para que você vá apresentando dentro da sua pregação, se você quiser ir anotando. Eu quero dizer para você o seguinte, você vai pregar sobre Nossa Senhora no seu grupo de oração? Primeira coisa, comece a pregar sobre Nossa Senhora a partir da Sagrada Escritura. Você vai pregar sobre Nossa Senhora, começa a pregar sobre essa mulher a partir da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Eu quero dizer isso, minha gente, porque você tem na Sagrada Escritura várias, inúmeras passagens que você pode usar para fundamentar a sua pregação sobre Nossa Senhora. Para fundamentar a sua pregação aí sobre Nossa Senhora. Existe um livro do professor Scott Hahn, que fala que o título do livro chama-se Santa Maria. Deixa
Deixa eu só abrir aqui, eu tenho ele. Livro Salve Santa Rainha, perdão, tá, gente, o nome do livro. Surgiu a lembrança aqui na hora, né, eu não tinha preparado para falar disso, mas o nome do livro chama-se Salve Santa Rainha, tá bom? É um livro do professor Scott Hahn. Esse livro é um livro no qual ele apresenta, eu vou até colocar aqui, ó, tá? Salve Santa Rainha, um livro do professor Scott Hahn, tá bom? Este livro, minha gente, é um livro que apresenta pra gente inúmeras passagens da Bíblia sobre Nossa Senhora. Então você vai pregar sobre Nossa Senhora no seu grupo de oração, você começa a partir de onde? Você começa a partir da sua Bíblia, você começa a partir da Sagrada Escritura, que deve ser lá no seu grupo de oração lida e proclamada. Entenda isso comigo. Lida e proclamada. Você não pode ser um pregador que pega aqui a passagem. Vamos lá, por exemplo, essa passagem que nós começamos apresentando para tema dessa formação. Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos meditando em seu coração. Amém? Aí você fecha a Bíblia, coloca ela de lado e começa a falar um monte de outras coisas que não tem nada a ver com a passagem que você acabou de ler. A sua pregação não pode ser assim. A sua pregação tem que ser ler aquilo que está na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, e proclamar. O que é proclamar? Proclamar é mais do que ler. Proclamar é você desenvolver, iniciar e encerrar a sua pregação em cima daquela passagem que foi lida. Se você proclamou, se você leu, Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração. Agora você proclama. Quando foi que Maria disse isso? O que ela estava vivendo? O que estava acontecendo com ela nesse momento em que ela pronunciou em que ela viveu este acontecimento? O que estava acontecendo com Nossa Senhora? Certo? E aí você vai desenvolver. Você vai fazer o quê? A ligação disso com Jesus. Você vai fazer a ligação disso que nós acabamos de ler com a vida das pessoas. Isso é proclamar. A palavra, na pregação, minha gente, deve ser lida e proclamada. Nós não podemos fazer como alguns pregadores fazem por aí. Pega, abre uma passagem, lê, fecha a Bíblia, esquece a Bíblia e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele acabou de ler. Ele lê, mas não proclama. A sua pregação sobre Nossa Senhora deve começar, desenvolver-se e encerrar a partir daquilo que foi lido. A partir daquilo que foi lido. Isso é proclamar a palavra de Deus. Isso é pregar. Isso é anunciar. Isso é trazer o querigma. O querigma é que vai tocar o coração das pessoas. O querigma é que vai gerar conversão na vida dessas pessoas. Que vai gerar conversão na vida dessas pessoas. E Nossa Senhora é um grande exemplo para você levar isso ao coração dos irmãos que estão ali no seu grupo de oração e precisam receber essa palavra e precisam receber essa mensagem. A sua pregação, minha gente, lá no grupo de oração sobre Nossa Senhora, minha gente, ela não precisa ser uma aula de teologia mariana. Eu quero na minha pregação é sobre Nossa Senhora, então eu vou apresentar os dogmas de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, Teotocos. Eu vou falar, por exemplo, de Maria como a Imaculada Conceição, e eu vou ter que anunciar a história do dogma da Imaculada Conceição, as devoções, o ofício da Imaculada Conceição. Não, minha gente. A sua pregação no grupo de oração não precisa ser uma aula de teologia mariana, assim como não precisa ser uma aula de teologia de nada. Se o seu tema também não for Nossa Senhora, você vai falar, por exemplo, por exemplo, agora eu vou pregar hoje e eu quero pregar, meu tema tem relação com a Santíssima Trindade, né? Então, eu vou pregar sobre a Santíssima Trindade, então eu vou começar a dar uma aula de teologia sobre a Santíssima Trindade, minha gente. Nem Santo Agostinho e São Tomás de Aquino conseguiram explicar com uma dimensão, assim podemos dizer, clara a Santíssima Trindade. Você vai conseguir ali em 10, 15, 20 minutos no grupo de oração fazer uma teologia da Santíssima Trindade? A nossa pregação tem que ser simples, para que as pessoas que ali estão possam compreender a mensagem querigmática. E Nossa Senhora
você vai pegar uma passagem de Nossa Senhora e você vai ler, você não precisa ficar aprofundando, né, em dogmas marianos. Talvez trazer ali uma ideia interessante para fazer uma ligação com a palavra que você acabou de ler, talvez é interessante ali um minutinho e meio. Mas você não está dando uma aula, você não está dando uma formação. Existem espaços para o aprofundamento na Mariologia. A catequese, os seminários de formação, o grupo de perseverança, tá certo? As aulas, esses são espaços para um aprofundamento na Mariologia. A pregação sobre Nossa Senhora não é um local, não é um momento para aprofundamento de Mariologia. É um momento para quê? Para você pegar a Nossa Senhora e anunciar Nossa Senhora, anunciar Maria no mistério da salvação. Minha gente, você não consegue olhar para Maria e não ver Jesus. E eu queria dizer uma outra coisa, tá? Um cristão que olha para Jesus e não vê Maria, ele também está olhando de forma equivocada. Não tem como você olhar para Jesus e não ver Maria. Você vai olhando para a vida inteira de Jesus. Você vai olhando para a missão inteira de Jesus. E se você não consegue perceber a importância de Nossa Senhora nessa missão inteira de Jesus, você está vendo errado. Você está lendo errado. Você está estudando errado. Porque se você olha Jesus, você vê Maria presente na vida dele. Por quê? Porque ela foi o maior exemplo. Pensa comigo, uma mulher que desde jovenzinha era uma mulher já santa e que se dedicou a ser a mãe de Jesus. Eu até falava isso no dia da festa de São José, agora na Quaresma, e alguém me questionava, um amigo questionava de outra religião, por que que José e Maria não tiveram outros filhos? Por que que eles mantiveram uma vida casta depois também do nascimento de Jesus? Por que que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus? Minha gente, a resposta é muito clara. A resposta é muito clara. Maria e José tinham quem na casa deles? Jesus. Eles não precisavam de outra coisa. Se você tem Jesus, você não precisa de outra coisa. Maria e José tinham um ao outro e tinham quem na casa deles? Jesus. Gente, por que eles precisariam de obter algo maior do que esta graça? Por que eles precisariam de outros filhos? Por que eles precisariam de uma vida, de um casamento natural como o casamento das outras pessoas? Eles não precisavam disso porque eles já tinham na casa dele o rei, Deus feito homem. É para isso que nós nascemos, gente, para viver junto de Deus, nosso Deus, na vida eterna, de Jesus. Então, eles já estavam somente antecipando o céu aqui na terra. Então Maria viveu essa vida de doação. Você não consegue olhar para Jesus sem ver Maria, você não consegue olhar para Maria e não ver Jesus. A gente também tem que entender uma coisinha. Quando você estiver pregando sobre Nossa Senhora no seu grupo de oração, você pega a palavra, desenvolve a palavra que você leu sobre Nossa Senhora. Mostra Maria como mãe e entrelaçada a Jesus na sua pregação. E você tem que tomar cuidado para você não inserir devoções, modas pessoais suas dentro da pregação. Nós sabemos que muita gente aí tem as suas devoções marianas, as suas devoções pessoais, né? Eu, por exemplo, sou consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Do Tratado da Verdadeira Devoção. Outras pessoas usam o escapulário, tá certo? Você tem a sua devoção mariana, mas a sua devoção mariana é sua. A sua devoção mariana é uma devoção pessoal. Você não pode chegar na sua pregação e querer apresentar a sua devoção particular à Nossa Senhora, como se fosse uma devoção que se todo mundo não seguir, né? Se todo mundo não seguir, não vai estar sendo um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, não vai estar sendo um verdadeiro consagrado a Jesus, tá certo? É interessante a consagração? É interessante. Conversa depois particularmente, marca uma reunião para apresentar ela para quem tiver interesse. O que você não pode fazer é chegar no grupo de oração e apresentar as suas devoções pessoais, as suas devoções particulares, como se elas fossem a única forma correta de ser um devoto, a única forma correta de servir a Jesus, né? Às vezes as pessoas fazem isso. Eu sou devoto de Santa Faustina, eu já li o diário de Santa Faustina inúmeras vezes, e aí você chega na pregação, quem não lê o diário, quem não segue a mensagem do diário, ele está perdido.
né? Eu sou devoto, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, então você que não gosta de Nossa Senhora Aparecida, então tem que começar a aprender a gostar, você tem que ir peregrinar lá na Basílica Santuário. Lá é maravilhoso, quem entra na Basílica Santuário sabe disso que eu estou falando aqui, mas não é isso que você deve apresentar na sua pregação sobre Nossa Senhora. Na sua pregação sobre Nossa Senhora no grupo de oração, você deve inspirar-se nas devoções da igreja sobre Nossa Senhora. E eu queria dar para vocês como exemplos quais as leituras eu devo proclamar. Eu já dei uma sugestão para vocês do livro do Scott Hahn, né? Quais são as leituras que eu devo proclamar sobre Nossa Senhora na minha pregação? Aí eu quero também indicar para vocês as leituras marianas, tá certo? Das festas de Nossa Senhora. A liturgia da palavra das festas de Nossa Senhora. Se você pegar ali, no dia agora nós tivemos o 13 de maio, né, o 1º de janeiro, o dia da Imaculada Conceição, o 8 de dezembro, o 12 de outubro, né? As festas marianas, nós temos várias festas marianas. Então, quando você tem uma festa mariana, você vai ter várias leituras ali naquela festa do Antigo Testamento, Salmos, do Novo Testamento, evangelhos que são proclamados, que eles são o quê? São grandes passagens bíblicas que nós podemos pegar e utilizar na nossa pregação mariana. Na nossa pregação mariana, tá certo? A igreja construiu essa liturgia, essas leituras que são proclamadas nas festas marianas ao longo de 2000 anos. Né? Então, certamente elas são palavras riquíssimas para serem proclamadas aqui para a gente, para as nossas vidas. Então, essa é uma sugestão que a gente pode utilizar para desenvolver pregações marianas, pegar passagens de Nossa Senhora. E a gente tem várias, a gente pode pensar aqui na Anunciação do Anjo, na visitação a Isabel, né, na apresentação do menino Jesus no templo, o nascimento de Jesus ali, todo o evangelho da infância no evangelho de Lucas. Nós temos as passagens do evangelho de João, das bodas de Caná, nós temos a passagem também de João, da entrega de Maria ao discípulo amado aos pés da cruz, nós temos passagens dos Atos dos Apóstolos ali do início, quando Maria está rezando com os apóstolos, ela está em Pentecostes. Maria é a mulher de Pentecostes, a Nossa Senhora de Pentecostes, que viveu o batismo do Espírito Santo. Lá na Anunciação do Anjo, ela foi a primeira a viver o batismo no Espírito Santo, e por isso ela estava lá no cenáculo junto com os apóstolos para viver o segundo batismo no Espírito Santo, né? Então a mulher da igreja, a mulher da comunidade, a Maria do Apocalipse 12, a Maria das cartas de São Paulo, né? Então Jesus veio ao mundo nascido de mulher, e a palavra mulher vai se repetindo ao longo da Sagrada Escritura. Você vai encontrar Maria em Cântico dos Cânticos, você vai encontrar Maria em Salmos, você vai encontrar em Maria no livro dos Reis, nos livros proféticos, você vai encontrar Nossa Senhora no livro do Gênesis, ali naquela contraposição, né? A descendência da mulher. Não? Então, você tem várias passagens bíblicas que você pode utilizar, que são passagens proclamadas na liturgia da igreja, e você pode utilizá-las dentro da sua pregação no grupo de oração. Mas para fazer o quê? Para apresentar Jesus, para apresentar o amor do Pai, a salvação e o batismo no Espírito Santo, a partir dessa mulher, Nossa Senhora. Então, nós não podemos esquecer que a nossa pregação no grupo de oração sobre Nossa Senhora deve ser uma pregação que usa a Sagrada Escritura. Você proclama, você lê a Sagrada Escritura e proclama ela lá no grupo de oração. Você usa a Bíblia para pregar. A gente não pode querer fazer catequeses no grupo de oração. Tá? A gente não pode querer dar formações, dar aulas no grupo de oração. Formação é isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Mas a pregação não. Ela tem que partir da Sagrada Escritura, se desenvolver na Sagrada Escritura e encerrar na Sagrada Escritura. Lembre-se disso quando for pregar sobre Nossa Senhora. Tenha cuidado para não inserir as suas devoções particulares, as suas devoções pessoais, dentro do contexto da pregação, quando você estiver ali pregando no grupo de oração. Pregue o quê? Pregue a devoção da igreja. Pregue a liturgia da igreja. Pegue as liturgias, as grandes liturgias marianas que existem ao longo dos anos, né? E use essas palavras para desenvolver Nossa Senhora, que nos leva até quem? Que nos leva até Jesus. Minha gente, seja um devoto de Nossa Senhora, assim como Jesus foi.
A devoção de Jesus a Nossa Senhora, minha gente, ela foi uma devoção em grau elevadíssimo. Não tenha medo de, eu vou ser devoto de Nossa Senhora e com isso será que eu vou estar afastando Jesus? Muito pelo contrário. Você que tem uma proximidade com sua mãe sabe do que eu estou falando. Se alguém chegar para você e disser o seguinte, Clóvis, se alguém chegasse para mim e dissesse, Clóvis, sua mãe é uma pessoa maravilhosa, conheci ela. Pessoa maravilhosa, gostei demais. Gente, eu iria ficar muito feliz. Se eu chegasse para você e dissesse, conheci sua mãe, que pessoa linda, que pessoa maravilhosa de se conversar, que pessoa generosa. Né? Se eu chegasse e dissesse isso para você, como é que você se sentiria? Né? Então Jesus, quando você faz a mesma coisa com a mãe dele, ele também vai sentir-se muito grato. Por quê? Porque ele foi o primeiro devoto de Nossa Senhora. Gente, ele foi tão devoto de Nossa Senhora que foi nela que ele escolheu para ser gerado como homem. Aí nós temos o maior exemplo. Ele tinha todas as mulheres do mundo para escolher, mas ele escolheu ela. Por quê? Porque ele foi o primeiro devoto de Nossa Senhora e a devoção dele era de um grau elevadíssimo. Tanto que quando ela morreu, ou quando encerrou a sua vida aqui na terra, né, ele a elevou aos céus, onde ela está, em um trono reinando ao lado dele como rainha. Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa abençoar, que Nossa Senhora, a nossa rainha, rainha dos anjos, rainha dos céus, ela possa abundantemente derramar graças sobre cada um de nós e afastar-nos de todo mal. Que você possa ser alguém que prega a Nossa Senhora e na sua pregação você é um devoto dela como Jesus, parte da palavra e anuncia Jesus a partir dessa mulher maravilhosa. Augusta Rainha do Céu possa nos abençoar, derramando graças e pedindo a intercessão dela. Nós queremos que os seus anjos possam tomar de conta deste lugar em que você está nos assistindo agora, da sua vida de pregador. Se você ainda não é um pregador ativo, que o Espírito Santo possa ser enviado pela intercessão da Virgem Maria e tomar todo o seu ser. Convido você a comigo encerrar esse momento rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém.